20 carros saem para a volta de apresentação. 6 voltam para a largada. Não houve acidente, não teve punição, não choveu. Os outros 14 carros simplesmente voltaram aos boxes e abandonaram. A Michelin alertou a FIA ainda na sexta-feira, depois dos dados dos treinos. A federação recebeu tudo por escrito, registrou o problema e, mesmo assim, manteve tudo como estava, com 120 mil pessoas já na arquibancada. Mas antes de chegar na FIA, a gente precisa entender o que aconteceu com os pneus, porque sem isso a história não fecha. A curva 13 de Indianápolis tem 9,2 graus de inclinação. Parece pouco, mas não é. Em uma curva normal, a carga lateral domina. No banking, ela se soma a cargas muito maiores e mais contínuas. Velocidades acima de 300 km por hora, volta após volta. O pneu não desgasta, ele fadiga. E a fadiga estrutural não avisa antes de ceder. Na carta enviada ao diretor de prova, Charlie Whiting, a Michelin foi direta. Não podia garantir a segurança dos pneus além de cerca de 10 voltas, a menos que a velocidade na curva 13 fosse reduzida. Se passasse disso, a estrutura simplesmente colapsaria. Mas a Bridgestone rodava no mesmo asfalto, na mesma curva, e os pneus deles sobreviveram. Por quê? A Bridgestone tinha mais experiência com aquele tipo de carga. A Firestone, subsidiária da Bridgestone, fornecia pneus para a Fórmula Indy havia anos. Aquele banking não era novidade para eles, e aquele perfil de carga já estava nos cálculos de engenharia. A janela de projeto dos pneus Bridgestone era mais tolerante àquele tipo de esforço. O da Michelin foi construído para a Europa, e a curva 13 não perdoa quem não foi feito para ela. A conta começou a chegar já na sexta-feira à tarde. Ralf Schumacher, curva 13, pneu traseiro esquerdo, falha estrutural. Impacto violento contra o muro. Parecia um azar isolado, mas não parou por aí. Ricardo Zonta, terceiro piloto da Toyota, também sofreu a mesma falha. Mesma curva, mesmo pneu traseiro esquerdo. A Michelin examinou os pneus das outras equipes. Os flancos já mostravam fadiga. O problema não era um lote ruim, era sistêmico. Não era uma equipe, era tudo. Então, eles foram pedir ajuda à FIA. Segurança ou rigidez? A resposta está no que a Michelin fez depois, e o preço que ela pagou foi absurdo. Várias soluções foram propostas. Chicane temporária, limite de velocidade na curva, pneus de especificação alternativa trazidos de Barcelona, trocas de pneus durante a prova. Mas a FIA recusou todas. O argumento oficial tinha 3 linhas: sem homologação, sem tempo para testar, e seria injusto com a Bridgestone. Depois que a FIA recebeu o alerta formal, aquilo deixou de ser só engenharia, virou responsabilidade jurídica. Correr com o defeito já conhecido podia gerar responsabilidade legal nos Estados Unidos. Não era só uma decisão esportiva. Com isso na mesa, a decisão das 7 equipes ficou simples. Max Mosley, que não estava em Indianápolis naquele fim de semana, manteve a posição da FIA inalterada. Nenhuma mudança de traçado, nenhuma exceção para o pneu Michelin. Sua posição permaneceu inflexível. Nenhuma alteração seria aprovada. A Ferrari reforçou essa linha, recusando qualquer mudança de regra que beneficiasse apenas as equipes com um pneu problemático. Para eles, o problema não era da pista, nem da FIA, era de escolha de pneu. Bernie Ecclestone tentou intermediar. Segundo relatos da época, apoiou até a ideia de construir uma chicane sem autorização da FIA. Mas a FIA vetou. A FIA preferiu preservar o regulamento, mesmo sem conseguir preservar o grid. Às 14 horas em ponto, ao iniciar o procedimento de largada, mais da metade do grid já tinha desistido da corrida. Apenas 6 carros, em 73 voltas. Schumacher venceu, Barrichello ficou em segundo, Thiago Monteiro, da Jordan, em terceiro. Thiago Monteiro subiu ao pódio e comemorou como se fosse uma vitória normal. Já os pilotos da Ferrari fizeram o mínimo necessário no pódio, sem esboçar nenhuma comemoração. Nas arquibancadas, vaias e objetos arremessados na pista. Entre 120 e 150 mil pessoas pagaram ingresso para ver aquilo. O problema era técnico. E quem pagou a conta foi a Michelin. Cerca de 15 milhões de dólares. A Michelin pagou tudo. 15 milhões de dólares em ingressos reembolsados. Mais 20 mil entradas gratuitas para o GP de 2006. Em dezembro daquele ano, anunciou que deixaria a Fórmula 1. A FIA já passava a pressionar pela ideia de um único fornecedor de pneus, alegando controle de custos e simplificação.
A Michelin teve a chance de ser essa fornecedora, mas recusou por divergência de estratégia e de marketing. O problema era técnico, a decisão foi regulatória e a conta financeira ficou com a Michelin. A imagem da Fórmula 1 nos Estados Unidos ficou marcada por aquele domingo, e a recuperação levou anos. 14 carros desistiram porque a Michelin admitiu que os pneus não eram seguros para aquela prova, e a FIA manteve a corrida. E 120 mil pessoas descobriram ao vivo o que acontece quando regulamento e responsabilidade entram em conflito. Na Fórmula 1, já houve dias em que a corrida mais honesta teria sido a que não aconteceu. E muitos acreditam que Indianápolis, em 2005, é um desses dias. A FIA nunca reconheceu o erro oficialmente. E eu quero saber a sua opinião. A corrida deveria ter sido cancelada? Comenta aí. E se você gosta de histórias de Fórmula 1 explicadas desse jeito, deixa o like e se inscreva no canal. Porque aqui, a Fórmula 1 nunca é só velocidade. Até mais!